Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. Demétrios Gonzaga de Oliveira. Trabalhei 25 anos como delegado. O que me motiva é ajudar as pessoas, praticar o bem todos os dias e tentar melhorar o sistema para que nós possamos literalmente ser mais eficazes no combate ao crime. Eu melhoraria a legislação para que ela pudesse subsidiar melhor as autoridades policiais de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. RIC Podcasts apresenta Túmulos Invisíveis, apresentado pela sargento Tânia Guerreiro. Episódio de hoje: Abuso Digital. Hoje nós trouxemos aqui um ícone que por muitos anos esteve à frente de uma delegacia de extrema importância, que é dos cybercrimes, os crimes da internet. Dr. Demétrios foi o criador desta delegacia. Na época, era a única delegacia do sul do país. Então, todos os crimes envolvendo a internet, era ele que cuidava. Por muitos anos eu precisei do trabalho dele. Senti muito o Dr. Demétrios posteriormente ter se aposentado. Mas ele continua sendo a minha referência nesta área. Sempre que eu preciso, eu ligo para o Dr. Demétrios. E hoje nós vamos ter a sorte, nós vamos ter o privilégio, nós vamos ter o favor de Deus de ter o Dr. Demétrios nessa entrevista. Dr. Demétrios, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu é que agradeço, é um prazer e uma grande honra. Nós tivemos ao longo desses anos muitas oportunidades de poder combater o crime, enfrentar essa exploração sexual de crianças e adolescentes, e eu, sem dúvida nenhuma, eu sempre comunico a todos os outros, sempre participo com os meus conhecidos, com os meus amigos, que você é a guerreira mais assídua nessa luta, você constantemente vive essa luta de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, e sempre, invariavelmente, sempre você esteve firme, embora todas as dificuldades que nós sabemos que enfrentamos no dia a dia, você nunca se deixou abater, você sempre continuou firme nessa luta, e isso é um exemplo, inclusive, até para os meus familiares e para os meus filhos. Eu agradeço por todo esse carinho, porque nós estamos hoje diante de um monstro da internet, uma pessoa que sabe tudo. Eu posso dizer, analfabeta virtual, diante de todo esse conhecimento, de toda essa sabedoria. E sempre que porque eu recebo até hoje, filmes de crianças sendo abusada como denúncia de pessoas que querem a minha ajuda para que eu possa ajudar esta criança. Eu me lembro que, uma certa época, eu recebi uma filmagem de um pai. Eu acredito que seja pai, porque ele estava com a criança dentro de uma banheira e o que eu tinha dele eram as pernas, o pênis e o rosto da criança. Era uma criança de 3 anos, linda, e ele abusando dela dentro da banheira, e eu fiquei desesperada. Eu queria poder salvar aquela criança para que ele não a matasse, porque uma criança de 3 anos que é penetrada por um adulto, os órgãos internos dela se rompem. Então eu liguei para o Dr. Demétrios e falei: Dr. Demétrios, me ajude, eu preciso divulgar isso para que alguém reconheça essa criança, para que a gente possa salvar. E liguei para ele. E ele disse para mim: Tânia, se você colocar a foto dessa menina na internet, você vai ser processada, porque é pornografia. E eu disse: mas meu Deus, eu preciso salvar. Mas ele, com toda a sabedoria e delicadeza dele, e eu com toda essa brutalidade e desespero,
por querer ajudar essa criança, nós acabamos daí achando outra solução e ele me ajudou muito nesse caso. Então, eu sempre tive no Dr. Demétrios um apoio, meu braço direito e esquerdo, na área de pedofilia dos cybercrimes. Mas o senhor pode falar, durante todos esses anos que o senhor permaneceu lá, qual foi o pior caso que o senhor atendeu? Olha, é complicado dizer qual é o pior, porque nós vimos tantos absurdos, tanta violência. Algo que marcou profundamente foi quando recebemos a denúncia de uma situação em que apareciam 4 ou 5 crianças fechadas, nuas, literalmente nuas. Não deveria, a maior deveria ter no máximo talvez uns 3 anos de idade, fechadas dentro de um canil. E essa imagem estava exposta num espaço literalmente de um explorador sexual. Então, isso foi uma coisa que chocou e nós fizemos os levantamentos, mas assim como várias outras situações que nós recebemos de denúncias, acabava batendo o endereço fora do país. Então, se tornou um delito transnacional e foi, evidentemente, encaminhado, né, para as providências junto à Polícia Federal. Nós sabemos, doutor Demétrio, que existem os pedófilos que vivem no nosso meio, que são 7 tipos, e que existem os pedófilos da Deep Web, e eu vim aprender isso com ele. Eu não sabia. Ele que me trouxe essa notícia da Deep Web. Aí eu comecei a entender por que os pais, quando estupravam, quando abusavam, filmavam aquilo para vender. O senhor poderia falar um pouco sobre a Deep Web e se existe um valor dessas fotos e dessas filmagens que eles comercializam nessa prática de pedofilia? Sim, veja bem, a internet, na verdade, como um todo, ela é formada por diversas camadas diferentes. A Deep Web, na verdade, é a mesma internet que nós utilizamos, mas ela não permite que você consiga localizar essas imagens facilmente. É o que nós chamamos do processo de indexação. Ou, por exemplo, quando você consulta através de um Google, você está fazendo uma pesquisa de sites indexados. Então, é possível encontrar as informações que você quer, desde que elas estejam disponíveis. A configuração que se faz, por exemplo, na Deep Web, é para que não seja encontrado em caso de busca. Então, digamos assim que é uma faixa específica que as pessoas procuram exatamente pelo fato de não ser tão ostensivo. E, obviamente, que o que circula ali, grande parte, é a comercialização dessas imagens da exploração sexual. Então, eles criam verdadeiros sites que são fechados, são exclusivos, e a aquisição, por exemplo, do acesso é feita mediante pagamento de cartão de crédito. Mas é como se fossem assim, clubes fechados, onde os exploradores sexuais ganham dinheiro com isso, em cima daquelas pessoas que literalmente se aproveitam dessas imagens ou utilizam essas imagens para a sua utilização pessoal. Então, se a pessoa quiser, de repente, participar daquilo, só se eles permitirem. Exatamente. Há um pré-cadastramento específico para que ele seja aceito. Porque eu trabalhei 20 anos no serviço de inteligência da polícia. E uma certa época, quando eu tomei conhecimento disso, eu tentei entrar para saber como é que funcionava e para tentar descobrir. E eu não fui aceita no grupo. Exatamente, é fechado. É importante destacar até que o acesso à Deep Web, por exemplo, tem que se dar através de aplicativos específicos que nem todas as pessoas conhecem e nem sabem manusear. Acesso a esse tipo de material, por exemplo, gera uma grande vulnerabilidade também naqueles computadores que não estejam revestidos do mínimo de segurança. Então, na mesma medida em que você consegue ter o acesso, passar por essa primeira porta e conseguir enxergar alguns desses perfis lá, desses sites dentro da Deep Web, da mesma forma você também está sendo vista, porque é como se fosse um inocente passando por uma porta sem ter o mínimo de domínio ou conhecimento para se proteger. Então, se o seu computador estiver vulnerável sem qualquer tipo de proteção, imediatamente você já começa a sofrer ataques de varredura para conhecer o teu tipo de sistema operacional, se existe algum mecanismo de proteção ou não, quais são as vulnerabilidades ou portas abertas no computador, porque eu não quero entrar em aspectos técnicos e tal, mas cada computador tem 65.536 portas que devem
devem estar revestidas de proteção. Nossa, eu nem sabia disso. Exatamente. Então, é muito comum, várias dessas portas não têm nada de proteção. Se você não colocar, por exemplo, um firewall, um antivírus, e alguns, inclusive, utilizam aplicativos mais sofisticados, que nós chamamos de proxy, que é exatamente para desbaratinar o IP da conexão que você está utilizando, você começa, a partir deles, a sofrer ataques de varredura em que o sujeito descobre toda a vulnerabilidade do teu sistema, portas abertas, e a partir daí ele pode assumir o domínio. Ele pode implantar, inclusive, dispositivos ou mecanismos no teu computador para torná-lo, por exemplo, um computador zumbi que vai começar a trabalhar para ele. Aí ele faz um ataque, e a partir do ataque ele usa o teu número de IP. Então se veja que existe sim a necessidade dessas informações até chegarem ao conhecimento das pessoas. Eu sei que não é fácil, mas são conhecimentos que é preciso entender que não é só querer entrar e entrar lá. Você vai gerar uma série de vulnerabilidades. Imagine, por exemplo, dentro do Estado, você fazer um acesso dessa natureza, você causa uma vulnerabilidade em todo o sistema de segurança. Por isso que há esses furtos de informações. Exatamente. Então, todo o trabalho mesmo dentro da Deep Web, das demais outras camadas que cogita-se são 10 camadas diferentes, e a Deep Web nem é a mais profunda, existem outras piores do que essas, tem que ser revestido de equipamento isolado específico, conexão específica com proteção e uma série de recursos. E as pessoas, a maioria, não tem conhecimento disso. Não, e vai demorar muito tempo para ter, porque são coisas que eu venho adiantando há muito tempo já. Por isso que eu digo que toda a área de segurança pública vai precisar se aprimorar todos os dias, vai precisar investir, e não só um investimento em alguém que fique ali durante um ano num determinado setor, alguém que dê continuidade a esse serviço e procure até contribuir e aprimorá-lo cada vez mais para que ele se torne cada vez mais eficaz. Uma coisa que, infelizmente, a gente assiste ao longo do tempo, pelo menos dentro da minha carreira eu vi, é essa descontinuidade dos profissionais dentro de determinadas áreas de inteligência e dessa área de recursos tecnológicos, de trabalho investigativo tecnológico. Quando você substitui alguém que está ali durante tanto tempo, 1, 2, 3, 5 anos, trabalhando dedicado em cima daquilo, por alguém que não tem conhecimento nenhum, o sujeito vai ter que chegar, aprender, tudo isso vai representar um retardo que só vai beneficiar os criminosos, porque esses sim, constantemente, não se descartam diariamente, eles continuam evoluindo e progredindo nas suas estratégias e nas suas técnicas. E eles são muito organizados, né, Dr. Demetrios? Extremamente. Tanto é que só com o surgimento literal do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, que, como você falou, foi a primeira unidade do país em investigação dessa natureza, é que a gente sentiu que, num determinado momento, a gente não estava mais correndo atrás do conhecimento deles. Nós já tínhamos mais conhecimento e poderíamos, sim, começar a dar melhores resultados. Tanto é que o Núcleo, há alguns anos, eu me lembro, chegava a 600, 700, 800 indiciamentos de exploradores sexuais, de tantos que a gente conseguia identificar, porque chega num determinado momento que esse domínio ele se torna assim algo que permite você andar à frente dos criminosos. Agora, descontinuidade é algo que acontece, infelizmente, dentro das estruturas estatais, mas não acontece entre os criminosos. Esses, sim, estão constantemente em intercâmbios, trocando ideias, descobrimentos, e todo o desenvolvimento deles é compartilhado. E existe muita dificuldade de pegar e descobrir, de prender esse pessoal que faz parte desse grupo? Ou eles são... Eu diria para você que depende do conhecimento de cada criminoso. Então, não raras vezes nós encontramos alguns que, inicialmente, é óbvio, eles faziam as suas conexões de dentro das suas casas, usando seus computadores, sem nenhuma sofisticação. Ao longo do tempo, os criminosos vão evoluindo, eles vão aprendendo mais. E é o que eu digo, se você passa muito conhecimento externo e não passa interna corporis dentro das instituições investigativas, os criminosos que têm tempo e não sofrem restrições de natureza alguma, eles vão evoluindo cada vez mais. Eu tive a oportunidade de receber como denúncia, Dr. Demetrios, em uma certa ocasião, de uma mulher que fazia parte desse lixo, porque para mim é um lixo, da internet. E ela foi aceita lá. Não sei se ela era pedófila ou não, mas ela se arrependeu e ela começou a me passar informações e telefones das pessoas. E nós
Daí fomos fazer um levantamento e vimos que ali tem todo tipo de pessoas. Tem todo tipo, assim como tem dona de casa, tem quem usa toga, quem usa farda, quem usa jaleco branco. Tem classes sociais diferentes e profissões das mais diversas e aquelas que você julga impossível que possa ter essa aberração sexual de se satisfazer vendo aquilo e passando e vendendo filmagem deles abusando, estuprando crianças. E eu tive a oportunidade de ver também crianças que eram dopadas para fazer o filme ali de pornografia com aqueles adultos. Assim, são coisas que, olha, se a gente conta, ninguém acredita. Acha que a gente está inventando, está criando. O senhor viu muito disso ao longo do período que o senhor ficou à frente dessa delegacia? Todos os dias. Daí eu digo, a grande dificuldade de nós conseguirmos estabelecer um perfil específico no pedófilo, porque é mais uma questão interna, literalmente, diria psicológica, aquela questão da parafilia. Sim. Então, durante as investigações, nós nos surpreendimos porque você encontrava pessoas dentro de comunidades menos favorecidas. Nós fizemos, inclusive, uma operação dentro daquele Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde foi necessário, inclusive, um Então, grande o senhor contingente. trabalhou fora do estado do Paraná também? Sim, várias das nossas operações acabavam relatando... Por ser a única delegacia? Sim, exato. Até por ser a primeira, então, muitos dos trabalhos que nós fazíamos acabavam apontando para conexões fora do estado. Então, era comum nós irmos ao Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo... na medida do que era possível atender de tudo aquilo que nós conseguíamos, nós íamos até os locais, até porque as polícias dessas localidades não tinham, à época ainda, hoje tem, obviamente, não tinham conhecimento suficiente, inclusive, para a produção da prova, porque isso é fundamental, a coleta desse material, inclusive no momento, situações de flagrante em que estavam acontecendo determinadas situações, é algo que tem que ser uma coleta muito técnica, sob pena de perder aquele material durante um processo, de perder, eu digo, a validade dele frente a todo o conjunto probatório, a prova ser desconstituída e perder tudo. Mas, como eu te falei, nós íamos desde comunidades menos favorecidas até apartamentos de cobertura no Balneário Camboriú, assim, coberturas cinematográficas. Pessoas esclarecidas que você jamais imaginaria que participariam, se serviriam de material dessa natureza, mas que também estavam dentro daquele contexto. É difícil, como você falou, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser mais velho. Teve uma pesquisa da revista Isto É, se não me engano, foi em 2002 ou 2003, que ela demonstrou que cerca de quase 25% das pessoas identificadas nessa exploração sexual de crianças e adolescentes eram adolescentes. Quer dizer, eles estavam contribuindo para a produção daquele material. Filhos, muitas vezes, de pais que eram privilegiados financeiramente, compravam equipamentos sofisticados, entregavam na mão dos filhos, e esses começaram a utilizar aquele material para jogar lá, por exemplo, a luneta dentro do apartamento do vizinho para capturar imagens, fotografias que tiravam à distância, ou conseguiam convencer outros adolescentes, outras crianças a produzirem materiais, e eles alimentavam também redes de exploração sexual fornecendo material. Eu tenho visto ao longo desse tempo os pais dando liberdade aos filhos com o celular na mão, eu chamo de chupeta virtual, pais que não têm capacidade de educar, e se a carapuça servir, pode vestir, não têm capacidade de educar, de dar limite para que a criança se cale, para que a criança coma, para que a criança obedeça, ele dá lá um celularzinho para ela ficar ali olhando e de repente, na hora da comida, eu conheço uma pessoa que ela dá comida para a criança com o celular na mão e se travar ali, ele fecha a boquinha. Aí é porque travou ali, daí ela olha ali, destrava para ele poder abrir a boca para comer. Olha o absurdo. E isso, ele começa na primeira infância ali, enquanto é bebê, e às vezes sabe mais que eu
sobre mexer ali, mudar e procurar as coisas, e ele vai crescendo com essa liberdade descontrolada de ter acesso a qualquer coisa no computador e no celular. Adolescentes que têm liberdade, que amanhecem, trocam o dia pela noite, são viciados em jogos e com autorização dos pais. O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Olha, é algo complexo. Veja bem, quando inaugurei o Núcleo de Combate aos Cybercrimes, eu me lembro que havia grande dificuldade das autoridades em conseguir respostas, porque eles literalmente não sabiam o que perguntar e como perguntar. Eu formulei... As autoridades que o senhor diz, as autoridades policiais. Autoridades em nível nacional. Isso a gente enxergava o Ministério Público, a polícia, todos com grande dificuldade de obter as respostas, por exemplo, na época do Orkut. Foi a primeira comunidade de relacionamentos Sim. que teve aí. Mas exatamente essa falta de conhecimento é que gerava todo esse embaraço. Eu me lembro que eu agrupei pedidos de autoridades de investigações, para fazer investigações. Eu fiz o primeiro pedido de quebra de sigilo por Orkut, foram 56 situações que nós conseguimos todas as quebras de sigilo, identificamos todos e todos acabaram sendo identificados e chamados a prestar contas à justiça. Mas naquela época eu já me recordo que desses 56 casos, cerca de 30% dizia respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes. Via internet? Via internet, através do Orkut na época. Dentro da casa da criança? Exatamente. Então, a gente percebe que as pessoas me perguntavam à época até, mas escuta, estão aumentando então, com a tecnologia, estão aumentando os casos de pedofilia ou de exploração sexual? Eu dizia, não, na verdade isso já estava acontecendo. A tecnologia está fazendo o que ela está promovendo agora, um impulso que não era conhecido. Isso é uma coisa muito antiga. E eu diria para você, a gente comemora a chegada da tecnologia porque ela representa, obviamente, um avanço extraordinário. Uma evolução muito grande. Em termos científicos, tudo melhorou a partir dali. Mas esse descontrole dos pais em não observar, não colocar determinados limites, acaba gerando, sim, um prejuízo, eu diria não só cultural, intelectual, a questão valorativa, a questão emocional sofre prejuízo. Aquela questão, por exemplo, um jovem que não faz exercício, ele está atrofiando o cérebro dele. Fica olhando, está estragando a visão dele, porque hoje a gente já sabe quantas crianças aí usando óculos, com lentes extremamente grossas já, por causa que estão sofrendo com isso. Né? Exatamente. E a questão toda, essa questão de deixar de conviver, de mostrar literalmente os verdadeiros valores, as coisas boas, de tirar uma criança para respirar, para jogar uma bola, para participar, para brincar, para respirar junto, caminhar junto. Isso tudo é algo que demonstra para a gente que, infelizmente, eu sei que a vida é atribulada, mas muitos pais deixam de dar atenção para os filhos e largam a tecnologia na mão como se fosse uma distração. Aí o filho nem fica perguntando. Exatamente. O que acontece? Isso, obviamente, abre todo um campo, porque o mundo virtual ele é imensurável. E a partir de uma pesquisa qualquer, a criança acha o que ela bem entender. Esses indexadores, infelizmente, eles abrem para um mundo que eles vão enxergar coisas assim que jamais nós mostraríamos para os filhos. Me recordo, uma vez eu comentei com você essa situação de que uma filha de um parente meu, no último dia de aula, que ela estava entrando em férias ali, um amiguinho vem se despedir. Eu me lembro que a menina tinha 9 para 10 anos de idade. Um amiguinho chega e passa para ela um papelzinho dizendo, olha esse site aqui durante as tuas férias para você se divertir. E ela chegou em casa, mostrou para o pai, era um site de pornografia, de pedofilia. Eu sempre desconfiei e sempre falo, até nas minhas palestras, que a internet é uma porta aberta dentro da nossa casa para os pedófilos. Por conta da falta de responsabilidade de você, mãe, de você, pai, que larga e que dá liberdade para os teus filhos fazer o que quiser e não vigia. E vigiai é bíblico, gente. Vigiai. Está escrito lá no livro mais lido do mundo. Você é que não está fazendo o teu papel. Então, o senhor vê desta forma também, doutor Demétrios, a porta, eu não digo que uma porta, mas uma porteira, porque a gente que é do mato, que a gente abre porteira e daí passa 10, 20
e está ali vulnerável aquela criança, com gente que se passa pela idade dela. O senhor tem, assim, claro que o senhor tem o conhecimento nessa área, mas o senhor pode nos dizer e até orientar os pais, de repente, de como é que este pedófilo se passa por amigos dessas crianças para que elas confiem neles e até, de repente, façam o que eles pedem? Sim, veja bem, o modus operandi mais comum é exatamente ele procurar se entrosar no ambiente da criança ou do adolescente. Ele sabe que a conversação entre eles é muito mais fluida, obviamente, do que conversar com uma pessoa de mais idade. Então, em primeiro lugar, o criminoso da área da exploração sexual, ele vai entender, ele vai estudar todo o comportamento dos jovens, os gostos dos jovens, as gírias que eles utilizam, gostos musicais, gostos por jogos e coisa parecida. Porque Aonde daí ele que eles exploram isso, doutor Demétrios? Eles observam as próprias comunidades de relacionamento, as manifestações que estão sendo colocadas, as curtições em cima daquilo que é mais agradável para eles naquele determinado momento. Ele estuda tudo isso, então ele forma um cabedal de conhecimento suficiente para entrar naquela conversa de forma virtual, utilizando até uma imagem de outra criança ou de outro adolescente para não demonstrar a própria face dele, e a partir dele ele se entrosa, começa a conversar, ele vai se tornar o melhor amigo. Ele muitas vezes ele não vai agir de pronto ali já na primeira semana ele vai pedir alguma coisa. Ele vai se tornar um amigo, vai ser o ombro amigo, inclusive, quando o jovem ou quando a criança chega em casa frustrada, chateada, porque às vezes tirou uma nota baixa na escola, ou teve a atenção chamada pelo professor, pelos pais, ou coisa por exemplo. Então a criança está frustrada, chega e começa a exteriorizar, porque a internet acabou se tornando uma válvula de escape. E ele está ali como o melhor amigo. A internet virou um confidente. E ele ali, o que acontece? Ele se torna literalmente o ombro amigo. E ele vai sofrer junto, vai chorar, vai confortar, buscar confortar a criança, vai chegar num determinado momento que ele também vai começar a lançar histórias que ele inventa para que a criança também se sensibilize. E ele se passa pela mesma idade. Exatamente, porque é mais fácil, é o que eu digo, as crianças, os adolescentes às vezes não gostam de escutar a nossa conversa, nós que já temos mais idade, mas entre eles conversam tranquilamente sobre música, sobre séries novas, sobre gostos, sobre games e coisas dessa natureza. Então o que acontece? Com toda essa fluidez que ele tem ali na conversação, já tem ombro amigo, tem a confiança, ele vai começar a pedir coisas. Ele começa: a tua foto é tão bonita. Tinha um golpe muito comum, e eu vi isso em 2006, mas a questão de alguns meses atrás eu vi a repetição, onde ele entra, por exemplo: pois é, eu trabalho com agência de modelos e você é muito bonita, você falou que a tua família está passando por dificuldades, que teu pai anda nervoso, de repente eu poderia ajudar, você poderia mandar umas fotos para mim e eu efetivamente vou mostrar para o pessoal, se eles gostarem, a gente pode evoluir nisso, você pode ganhar um bom dinheiro, pode ajudar a tua família. Então muitas adolescentes caíram nessa conversa, não só meninos, meninas também, e acabaram, em determinado momento, vão mostrando a face do rosto, daí um pouquinho menos de roupa, menos, até a nudez. Quando a criança se dá conta, o adolescente se dá conta, ela quer sair, quer se descolar. Não quero mais isso. Só que agora eu já tenho muito material. Ou você me passa mais material, ou você evolui nessas práticas, ou literalmente eu sei onde você estuda, porque ele já é amigo há tanto tempo, sabe onde estuda, sabe quem são os amigos, quem é da comunidade, que muitas vezes ele é até inserido por essa criança ou por esse adolescente que se deixa levar para essa falsa amizade, e daí ele ameaça: vou distribuir para todo mundo o material que eu já tenho. E ela se torna refém dele. Se torna refém. Algumas meninas pararam no hospital, se autolesionaram, foram parar no hospital. Algumas foram obrigadas a ir em encontros, e eu me lembro que algumas foram até estupradas por causa disso, porque em encontros chega lá, tinha 3, 4 marmanjos esperando adolescente ou criança. Então são situações gravíssimas que acontecem e que partem sim dessa conquista gradual. Mas por quê? Por que a criança ficou tanto tempo conversando com ele? Exatamente por isso que você acabou de colocar, porque os pais não estão dando atenção ou não impõem determinados limites e não fazem esse acompanhamento mais próximo. A gente não quer se tornar assim, vamos dizer, um fiscal radical que vai ficar o tempo todo, mas é necessário que eles nos ouçam, que eles tenham conhecimento dos riscos que isso acontece. E eu recomendo sempre, se vai participar de determinada comunidade, quer participar de comunidade, a grande maioria delas não admite menor de idade participando, mas eles estão lá. Eles mentem, né? Pois é, então o ideal seria que os pais estivessem acompanhando os diálogos, estivessem no mesmo grupo para observarem, inclusive, questões de tendenciosidade, afirmações, perguntas. Por exemplo, onde é que você mora, onde é que você estuda?
entendeu? Eles ficam compartilhando, por exemplo, onde vão passar as férias. Muitos roubos de casa aconteceram por causa disso. Estamos indo viajar e tal. O cara já conhece há muito tempo, já conversa, sabe onde mora, sabe qual é o carro, tudo. Então, quando vão viajar, sabe que a casa está vazia, iam lá e roubavam. Doutor Demétrios, o senhor falou que eles marcam o encontro com a criança e que daí ocorre o estupro, normalmente, né? Encerra-se aí este episódio ou eles dão continuidade? Porque daí a vítima já sabe que não se trata de uma criança que está falando com ela, e sim um adulto que se passou por criança e falou coisas que elas queriam ouvir, né? A partir desse primeiro encontro, dessa descoberta da vítima, há um interrompimento ali dessa situação por parte da vítima e por parte do agressor, por ser descoberto, ou ainda tem uma continuidade? Isso vai depender da estratégia do criminoso. Se for um criminoso agressivo, obviamente que depois desse primeiro encontro, ele vai praticar agressão e vai cessar por ali. Obviamente a família deve procurar a autoridade policial e pedir providências. Se a família tomar conhecimento. Exatamente. Por isso o senhor acha que a criança pede ajuda para a família? Aí é que está. Aí nós entramos no segundo exemplo, que foi algo que marcou um caso específico que nós atendemos no núcleo. Uma determinada mãe chegou até nós, veio trazer informação que descobriu que o filho dela estava mantendo contatos com uma determinada pessoa maior de idade, que ficava se exibindo nas câmeras e mostrando imagens, e ela preocupada com isso, porque o filho tinha 16 anos de idade, ela queria providências no sentido de identificar e tentar neutralizar, chamar essa pessoa a responder por essas imagens que mandava e essas conversas de conteúdo pornográfico até que levavam com aquele adolescente. Nós fizemos um trabalho investigativo, coletamos inclusive o equipamento desse adolescente, submetemos a análise forense computacional junto ao Instituto de Criminalística, e a nossa surpresa foi grande quando nós descobrimos que aquele contato já se iniciara há 3 anos. Ou seja, com 13 anos de idade, o garoto teve o primeiro contato, inclusive de natureza sexual, com esse sujeito. Pessoal. Então já fazia 3 anos que ele estava sendo abusado por esse agressor. Exatamente. Você veja o perigo da falta de acompanhamento. Quando a mãe descobriu, quando ela viu a primeira conversa, achou que era algo recente. No entanto, já há 3 anos ele se relacionava, inclusive sexualmente, com esse criminoso. Era um homem. Literalmente, era alguém que tinha acabado de cumprir pena, inclusive, e ele iniciou conversações bem suaves, bem tênues com esse jovem à época, de 13 anos, e é aquilo que eu falei, ele foi cativando aos poucos, estabeleceu essa amizade, e inclusive eu me recordo que quando ela recolheu o telefone celular do garoto, inclusive... Acordou essa mãe, então. Várias mensagens chegando desse criminoso, escrevendo para o guri, por que você não me atende mais, por que você não fala comigo, eu preciso falar muito com você, preciso de você. Então você veja que é algo que já acontecia há 3 anos. Vejam o perigo, por exemplo, de não acontecer esse acompanhamento dos pais, não estarem constantemente dialogando com os filhos e acompanhando em tudo que eles estão fazendo, principalmente no mundo virtual. O mundo virtual é um mundo gigantesco e até muito mais, eu posso dizer, muito mais perigoso do que esse, porque aqui, esse que nós estamos, ele tem as nossas limitações de espaço e tudo, mas no mundo virtual não tem isso. Ali é gigantesco, você pode ter acesso a todo tipo de informação, a todo tipo de pessoas e pior de tudo, você num contato individual, fechado, isolado, muitos jovens fechados em quartos à noite, em conexões durante a madrugada, quando os pais vão dormir, acaba resultando nesse tipo de situação. 3 anos depois só que ela descobriu. E conseguiram prender ele? Sim, ele foi indiciado, foi localizado, indiciado, tudo, e foi encaminhado para a justiça. Eu ouvi falar também e conheci pessoas que foram vítimas, adultos, que conhecem mulheres da internet, que se passam por coitadinhas, por vítimas, e vai, até que eles começam a exibir os órgãos genitais e elas também. E daí entra outras pessoas ali, dizem ela era menor e começa a tirar dinheiro desta pessoa. O senhor viu muito disso na sua delegacia?
Muitos casos. Geralmente são pessoas, as vítimas são pessoas que afetadas muitas vezes pelo fim de um relacionamento conjugal, pela carência afetiva, por uma depressão ou por uma grande perda, acabam buscando na rede mundial de computadores um conforto, tentando encontrar uma maneira de se distrair, de estabelecer novos contatos, e acabam entrando em comunidades que não conhecem, às vezes em chats de conversação, como era muito comum antigamente, entrar para bater papo com as pessoas através da internet, e acabam se envolvendo. E é como eu disse, tal qual nos modos do que acontece nessa exploração sexual de crianças e adolescentes, adultos também caem nisso. Porque naquele momento depressivo, o que acontece? Muitos dos golpistas mandam, às vezes, imagens que não são deles. Às vezes, homens se passando por mulheres mandam imagens de mulheres praticando determinadas ações de cunho sexual, e efetivamente o cara se anima, ele também liga a câmera dele e ele começa a se exibir. Só que quando ele se exibe, o criminoso captura a imagem dele e aí ele se torna refém, seja de pagamento, seja de encontros ou coisa dessa natureza. Esses encontros virtuais já resultaram em muita desgraça na vida de crianças, de adolescentes, em desaparecimentos, em sequestros. Grande volume de casos em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente. Aqui no Paraná nós tivemos algumas situações. Eu me lembro que uma situação em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa, acabou infelizmente com o óbito da menina, mataram a menina. E várias situações que pessoas de a idade até mais elevada, de 60 anos ou até mais de idade, foram a esses encontros e acabaram mortas também. Porque eles acabam abrindo portas, é o que eu digo, o criminoso vai cativando, vem até a casa, muitas vezes, da pessoa. E lá ela chega, mata para roubar, literalmente, o latrocínio, e acaba resultando nisso. E como diz, é um saco sem fundo. Porque ele pede dinheiro agora, ele continua pedindo dinheiro, não tem fim. A pessoa deposita e ele quer mais. Não tem fim. Não tem fim. E uma situação que chama atenção, quer ver uma coisa bem importante, eu cansei de ver conselhos dessa natureza. Não, se você quer ir no encontro na internet, leve um amigo junto, leve uma amiga junto. Teve uma situação em Salvador que resultou na morte das 2 meninas. As 2 meninas foram ao encontro, além de serem estupradas, foram decapitadas. Então, conselho furado, não existe. Toma muito cuidado com relação a isso. Se a pessoa vai se arriscar, eu sei que muitos relacionamentos deram certo. Eu conheço pessoas que chegaram ao casamento, estão felizes até hoje. Mas, literalmente, a probabilidade de você vir a ter problemas é de 50%. Você está como se fosse uma roleta russa. Você está arriscando literalmente tudo que você tem. Não é só a questão do patrimônio, é a própria vida que está em risco. A própria vida. Doutor Demétrios, eu falo muito nas minhas palestras e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pais, para que eles não coloquem foto de filhos na internet. Eu sou extremamente contra, inclusive tem uns que colocam na foto do WhatsApp, ele e a criança, a mãe e a criança, o pai e a criança. Ou então no computador, no Instagram, nas páginas do Instagram, fotos de filhos. Eles colocam a foto dos filhos lá e alguns com pouca roupa. Eu sei que o pedófilo pega aquela foto e usa para se masturbar depois. Aí, quando eu questiono isso, os pais dizem para mim, não, mas no meu Facebook, na minha página, eu aceito só gente da família. Não é aberto para os outros. Mas o senhor mesmo falou que eles invadem qualquer tipo de computador. Então, se engana quem pensa que está protegido. O que o senhor me diz sobre essa exposição de filhos, de fotos de criança, de fotos de família na internet? Olha, eu particularmente eu não recomendo também, eu acho um risco muito grande, até porque você sempre fala, eu assisti várias palestras tuas, você constantemente você relembra isso, grande parte dos casos de exploração sexual apresenta como autores pessoas da própria família. Então 90%. Você está restringindo, sem você conhecer o psicológico, aquela parte oculta de cada um, então já é uma exposição, primeiro, desnecessária, né?
E, em segundo lugar, a gente tem que se preocupar também não só com a questão da foto como é colocada, mesmo que com biquíni ou coisa assim, mas a gente tem que pensar também naqueles que editam essas imagens, fazem montagem com essas imagens e distribuem depois. Tem mais um aspecto que é fundamental. Muitos pais tiram as fotos, obviamente, hoje é comum, através do telefone celular. Uma hora que está o problema no telefone celular, ele leva lá para assistência técnica, muitas vezes ele não conhece a assistência técnica, deixa lá o aparelho com todo aquele banco de imagens, de informações, e às vezes você não sabe quem está trabalhando lá dentro. Se você não conhece um próprio parente, às vezes, que é um explorador sexual, larga a mão de pessoas que você não conhece e o sujeito acaba captando toda aquela informação. Ele faz o download de toda aquela informação de dentro do telefone e tem acesso a essas informações. Eu me lembro de um caso em Londrina, onde um pai mandou arrumar uma máquina fotográfica dentro de uma assistência técnica e literalmente as filhas deles foram... As fotos das filhas na beira da piscina foram distribuídas pela Rede Mundial de Computadores de forma descontrolada. Então, tem toda uma série de cautelas que tem que tomar em relação a isso. E a partir do momento que ela vai para a Rede Mundial de Computadores, não tem mais como controlar. Mas, se não me engano, isso foi tipificado como crime, doutor Demetrios. Quer dizer, tem no 217, no 241 do ECA, tem a pena, se não me engano, é de 6 a 10 anos, é isso? Se você fotografar, publicar, reproduzir, trazer consigo cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente na internet, se prepara que você vai ser preso, Jaguara. Mas me conte uma coisa, doutor Demetrios. A gente vê muito na TV Operação Caça Pedófilo. Foi determinado, deflagrado, Operação Caça Pedófilo. Brasil todo foi pego em São Paulo, foi pego em Minas, foi pego no Nordeste. Essa operação Caça Pedófilo, normalmente é a Polícia Federal, né? Pelo menos é o que a gente ouve, em companhia da Polícia Civil, Polícia Militar também. Existe uma maneira de você descobrir, sem que haja denúncia, se o computador ou se o celular daquela determinada pessoa está acessando material pornográfico envolvendo criança e adolescente? Bom, na verdade, quando ele coleta essa imagem, não fica para ele compartilha. E esse compartilhamento, obviamente, deixa rastros. É em cima desses rastros que nós trabalhamos. Existem sim, as pessoas não sabem, mas o fato de participar de determinadas comunidades, ele acaba, não leu as letrinhas do contrato, ele acaba deixando de observar que esse material fica disponível. Literalmente ele pode ficar disponível. E obviamente a polícia, que procura sempre estar evoluindo em relação a esse tipo de investigação, principalmente a polícia norte-americana, a polícia europeia, trabalha exatamente buscando na própria Rede Mundial de Computadores imagens dessa natureza. E quando elas aparecem lá, é identificado também qual foi o protocolo de conexão que utilizou. Então, é possível chegar até lá. E é bom não esquecer também, você sabe que houve uma alteração significativa na legislação de enfrentamento à exploração sexual a partir de, se não me engano, 2009, não foi? Eu me lembro... 2009... Que teve a CPI da pedofilia nacional e tal. 2009 o Código Penal sofreu uma alteração. Foi em 2009 que foi criado o 217A, isso. Porque até então era 213, quer dizer, entrava em uma vala comum de mulheres e crianças sendo estupradas e uma insignificante a pena que eles era imposta, que era de 6 a 10 anos. Pois é, eu digo para você que nós podemos até comemorar a contribuição do Núcleo de Combate aos Cybercrimes nesse sentido, porque quando eu assumi o núcleo lá no finalzinho de 2005, né, foi criado em 16 de setembro de 2005, nós recebemos uma denúncia de que aqui em Curitiba, dentro de uma determinada repartição pública, alguém encontrou um determinado sujeito lá acessando material de pornografia envolvendo crianças. Tá? Foram até o local, num primeiro momento, se não me engano, foi o próprio Nucria que recebeu a denúncia, porque viram lá uma luz acesa, foram verificar e encontraram o sujeito. Pois bem, trouxeram, quando o Nucria não tinha o domínio ainda tecnológico para a investigação, trouxeram os equipamentos para nós investigarmos e literalmente encontramos algumas imagens.
À época, 2005, 2006, a legislação não previa ainda a possibilidade de punição acaso não tivesse sido retransmitido para alguém. Então, foi uma das coisas... O armazenar... Pois é, o armazenar... então, efetivamente, não podia responsabilizar o sujeito por aquele material que ele tinha no equipamento. Pois bem, essa foi uma das comunicações que nós procuramos fazer lá em contato com deputados federais, com senadores e tal, de que isso estava ocorrendo, conversando com outras autoridades policiais no país afora e tal. Isso foi apreciado, essa falha na legislação foi apreciado, e em 2009 houve essa alteração significativa. Para vocês terem uma ideia, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente foram previstas, se não me engano, 31 situações, 31 verbos diferentes que identificam a situação de exploração sexual de criança e adolescente. E dentre estes, possuir no seu equipamento. Então, o que acontece, Tânia? Eu digo para você o seguinte, aquele que está acostumado a receber nos grupinhos de WhatsApp ou coisa parecida, imagens que tragam situações de nudez ou de pornografia envolvendo criança ou adolescente, ele possui no seu equipamento. Se for feita uma análise forense computacional, isso vai ser identificado. Então, isso representa, obviamente, uma melhora no sistema que permite que você consiga alcançar esse sujeito que simplesmente possui no seu equipamento. Mas, por outro lado, ele gera uma preocupação significativa que, à época, eu já mencionei. O criminoso que tem o domínio sobre a tecnologia, ele consegue literalmente criar um cavalo de Troia e assumir o poder da administração de qualquer equipamento. Assim, ele pode não só inserir, apagar ou transformar informações dentro do computador. Se ele escolher alguém como objeto, como alvo, e ele souber dessa vulnerabilidade, ele consegue inserir no equipamento da pessoa aquela imagem, ele esconde essa imagem lá dentro e ele mesmo denuncia à polícia. Brincadeira, né? Essa cambada de jaguara tem capacidade para tudo. Doutor Demetrios, eu fui convidada para fazer parte de um grupo da Interpol em 1999 e 1998. Em um desses encontros da Interpol, eram 40 países do mundo, eu me lembro que nesta época estava sendo vendido lá como é que eu posso dizer? Me ajude porque eu não entendo. É um dispositivo para que fosse colocado em computadores para identificar, por exemplo, na polícia militar, na polícia civil, em redes, grandes empresas. Por exemplo, se lá em Apucarana alguém conectasse em pornografia infantil, era avisado a central e esta pessoa que conectou lá ia responder por isso. Isso em 1998, 1999, aquela época. Outra coisa também, e eu fui representando o Brasil, e eu era o quê? Uma sargento, representando as polícias do Brasil. Aquilo representou muito bem, né? Que nada, eu não pude fazer nada. Eu vim assim, doente de vontade de adquirir essas coisas para o meu país. Mas eu não tinha autoridade, eu não tinha condição nenhuma. Outra coisa também, a cor da pele, o DNA dele. Por exemplo, eu tenho visto ao longo dos anos, e o senhor também, que trabalha com isso, que o pedófilo ele só mostra daqui para baixo esta parte do corpo, somente, nas filmagens dele. Dificilmente, é raríssimo, só se ele for filmado, alguém colocar uma câmera escondida no quarto, porque está desconfiando que ele é pedófilo, aí sim aparece o rosto. Mas quando ele filma ele abusando da criança, só aparece essa parte. A criança, sim, aparece o corpo inteiro, aparece o rosto, eventuais cicatrizes e tal. Ele nem tatuagem, se tiver, ele esconde. E nesta época que eu estive lá, eles tinham um banco de dados de todos os pedófilos presos desta parte do corpo, desta cor de pele, para que quando surgisse na internet isso, eles cruzassem os dados e descobrissem quem era. Sim. Foi uma coisa assim que
Falei, meu Deus, que sonho de consumo do meu país ter uma coisa dessa. O senhor acha que hoje já se tem isso no país? Porque eu não tenho conhecimento. Também não tenho, Tânia. Eu confesso para você uma grande dificuldade que eu encontrei quando eu observava que ocorriam operações sem que fossem compartilhados ou comunicados ao núcleo do combate aos cybercrimes, onde acabavam prendendo alguém envolvido em situação dessa natureza. Por várias vezes eu tentei, inclusive, que fossem encaminhadas as informações, imagens, inclusive, da pessoa, do criminoso para nós, e eu confesso, eu nunca consegui. Eu sempre tentei estabelecer um banco de dados que eu conseguisse identificar, mas eu acredito que sempre esbarrava nesse receio de uma responsabilização depois. Mas eu entendo que, como autoridade policial, se uma situação acontece em qualquer localidade do Paraná, o núcleo que concentrava investigações dessa natureza deveria, sim, ter um banco de dados específico sobre isso, para poder, literalmente, até compartilhar com instituições congêneres. Porque você sabe que o pedófilo, se ele for identificado, ele se conseguir lá, por recursos de defesa, digamos assim, se desvencilhar e conseguir a liberdade, dificilmente ele vai ficar no mesmo lugar. Então ele vai usar essa sazonalidade, ele vai para outro estado onde ele não é conhecido e lá ele pode voltar a incidir novamente nessas práticas. Mas o modus operandi é igual. Sim, é o mesmo. É incrível como eles não mudam a prática. E isto, para nós que somos policiais, facilita, né? A gente diz os modus operandi, a mesma forma que ele agiu aqui, ele vai agir Sim. em outros estados. Exato. Só que lá ele não é conhecido. Este erro, e a gente, pegando um caso aqui, vê que o caso de lá é semelhante, como o caso da Raquel Genofre, né? Ele foi pego porque ele tinha, o modus operandi era igual. Isso. Eu me lembro, nesse caso que você mencionou, inclusive, à época, foi nos solicitado o apoio da unidade, nós fizemos quebras de sigilo de pessoas que, através do Orkut, proferiram várias ofensas contra a menina à época e comemoravam. Tinham pessoas, para você ter uma ideia, que chegaram ao absurdo, dizendo que queriam comprar a pele dela para fazer tapete. Então, vários ataques, agressões dessa natureza, absurdos, barbáries, literalmente, nós fizemos, inclusive, identificamos situações, inclusive, que partiam de conexões de São Paulo. Nós temos vários tipos de pedófilo. Nós temos os pedófilos que vivem no nosso meio e temos da Deep Web. Mas o que vive no nosso meio são vários tipos de pedófilo. São os pedófilos domésticos, como eu disse anteriormente, que são pais, irmãos e funcionários ali, babá. Ontem mesmo eu peguei um caso de uma pessoa que foi abusada pela babá por anos. Nós temos o pedófilo com ligação doméstica, que é os tios, padrinhos, avós, amigos da família. Nós temos o pedófilo alheio, que é aquele que sai às ruas e encontra uma vítima, atrai para ele ou chama para ir no carro dele, ou pega a força, estupra e mata. Nós temos aquele pedófilo que fica em portas de escolas, por exemplo, observando qual é a criança que chega sozinha, qual é a criança que chega com a van ou a que chega com os pais. A que chega sozinha é o alvo dele. Ele vai fazer o mesmo trajeto dela, vai abordá-la e lentamente ele vai estreitando ali uma amizade com ela até que ele inicia os abusos. Temos aquele pedófilo que sai também, vai para as praças, academia ao ar livre, onde os pais deixam as crianças ali no parquinho. Toda academia ao ar livre tem, ou nos parques, nos grandes parques, tem ali a academia e tem também do ladinho os parquinhos de criança. Os pais vão caminhar nesses lugares e deixam as crianças ali à vontade brincando nos parquinhos. Ele observa a criança ali e ele vai também se aproximando dela. E hoje ele observa ela sozinha, amanhã ele vem também, ela não está, mas depois amanhã ou a semana que vem ela está. Aí ele traz o pet dele, a criança gosta, já vai se aproximando, ele vai comprar um algodão doce ali, ou um sorvete, ou uma pipoca, ele compra uma para ele, outra para a criança, ele já pergunta o nome.
e ele já começa a conversar, ele já diz, eu tenho uma criança da tua idade. Você diz para o teu filho, não converse com estranhos, mas ele já não é mais estranho para o teu filho, porque ele já estreitou ali uma amizade, assim como aquele pedófilo que observou que você deixa teu filho sozinho para a escola. O modus operandi é igual desse pedófilo aqui. Então, ele vai devagarzinho, daqui a pouco ele pega o WhatsApp e começa a conversar, e começa a trocar jogos, e tem jogos que tem da vida, né? Você dá vida para o outro, para que ele ganhe mais ponto, e assim ele vai. Se a criança torcer para o Atlético, ele vai ser atleticano também. Se a criança for corintiano, ele também vai ser. Ele vai ser o que a criança é. Por quê? Para ela se identificar com ele. Para ela ver nele o que ela muitas vezes não tem em casa. Porque você não tem tempo de cuidar dos teus filhos. Você chega em casa, você quer se esticar no sofá, tomar tua cervejinha, descansar e responder às tuas redes sociais e esquece do que é mais importante na tua vida, que são os teus filhos. Então, ele vai fazer esse papel. E a falha é tua porque você não deu atenção. Tem aquele pedófilo também que gosta de botar a criança sentada no colo. Então, vamos sentar no colo do pai, vamos sentar no colo do tio, e você fala para o teu filho, obedeça os mais velhos. Ele vai obedecer, ele mandou sentar, ele vai sentar. Só que ele vai sentar, botar a criança na altura dos órgãos genitais dele. E vai fazer com que... Ele vai juntar a criança no corpo dele, e ele vai fazer cosquinha, ele vai brincar de cavalinho, fazer com que ela se movimente em cima dos órgãos genitais dele. E ele vai ter ereção, vai até ejacular com a criança ali no colo. E, posteriormente, ele vai avançando mais. E tem os pedófilos virtuais, né? Que também a culpa é tua, porque você largou a criança com o celular na mão. E que vai entrar ali como se fosse criança e vai também ali conversando com ela, falando o que ela quer ouvir, até que ele consiga marcar o encontro. Mas isso é de forma lenta e tranquila e demora muito tempo. E você só vai perceber se você se ligar, porque eu duvido que você se ligue, mas quando essa criança começar a ir tentar suicídio, começar a se mutilar, começar a tirar nota baixa na escola, quando ela começar a ficar agressiva, quando ela começar, tiver aí pré-adolescente, começar cigarrinho com uso de droga, tudo isso é consequência do abuso, tá? Tudo isso é consequência da criança que foi tocada. São inúmeras as consequências. E você só vai perceber quando você vê que, puxa, mas isto não é o que eu ensinei para ele. Esse não é o filho que eu queria, que eu sonhei para mim. Então, você tem que se ligar. Na Bíblia está escrito, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Está em Oséias. Mas também está em Atos 8:31. Como podereis aprender se ninguém me ensinar? Então, se ligue, vá aprender, vá se inteirar mais sobre como cuidar dos filhos para que os pedófilos não se aproximem. E qual é as consequências desse abuso? São inúmeras. São muito grandes. E isto é para o resto da vida. Se ela não procurar ajuda, é para o resto da vida. O que atrai o pedófilo na criança? Veja bem, o pedófilo tem vida sexual normal. Então, por que a criança? Além do que eu já disse, a ausência de pelos, os primeiros pelos nascendo, o seio começando a apontar, o corpo e tal, se formando, mas principalmente o fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima. Isso desencadeia ele esse desejo. E outra coisa, também, o fato da criança exalar essa inocência. Essa inocência que a criança exala faz com que desencadeie esse desejo. Então, ele vai, e quando esta criança não tiver mais essa inocência, porque ele já está furtando dela, quando ela perceber que ela não é mais tão inocente, porque ela já pegou uma determinada idade, já entende o que está acontecendo, então ela não é mais inocente. Ela já está sabendo o que está acontecendo ali e se torna refém dele. Mas ainda continua o pavor, ainda continua o medo. E isso faz com que ele não pare. Você que tem filhos, gente, a partir de 2 anos, você já deve conversar com teu filho.
Até então, nada de tomar banho nua perto da criança. Você já tem que, a partir de 2 anos, começar a trabalhar esta criança, no sentido de ensinar a tomar banho sozinha. Claro que você vai supervisionar, você vai ficar ali do lado, supervisionando, cuidando, não põe muita água na banheira, tal, e você vai ensinar, ó, agora você pega o sabonete, passa na mãozinha, passa no bracinho, agora você vai lavar teu pezinho. Você vai, todos os primeiros banhos você vai ensinando a criança. Agora, porque veja, além de você estar ensinando essa criança a ter autonomia, você está trabalhando também a autoestima dela. Então, você vai, cada coisa que ela fizer, cada parte que ela passar o sabonete ali e limpar, você vai bater palma e dizer, muito bem, você está ficando um grande homem, uma grande mulher, você vai estar também trabalhando a autoestima dela. E sempre elogiando, sempre aplaudindo, sempre batendo palma. Por quê? Porque ela vai querer te agradar mais, ela vai querer fazer melhor, né? Porque ela está se sentindo importante e útil. E a autoestima dela já está sendo fortalecida. Aí você vai ensinar ela também a sair da banheira, onde pegar no box para sair, para não correr o risco de escorregar, porque você tem que cuidar também. E você vai deixar a toalha de modo que ela consiga puxar e você vai ensinar ela a se secar. Então, você vai começar, né? Ouvido, no vão dos dedos, a perninha, o bumbum. Exatamente como você se seca, você vai ensinar ela. E depois você vai ensinar ela a colocar a roupa. Olha, a calcinha, a parte menor para frente e tal, a camiseta, ela vai pôr pelos avessos, ela vai pôr de trás para frente, não tem problema. O porquê nós estamos fazendo isso? Para que esta criança não corra o risco de pedir para um adulto vir dar banho nela quando acaso você não estiver perto dela, e nós não estamos 24 horas por dia perto dos nossos filhos mesmo, né? Então, você vai trabalhar esta autonomia dela. E você vai ensinar também ela a se limpar. Fazer o número 2. Então, ela vai no banheiro, ela vai ter que se limpar. Você vai ter que proporcionar para ali um banquinho para ela subir, se não tiver aquela parte menorzinha que você adapta na patente para criança menor, vai ensiná-la a pegar o papel higiênico, não exagerado também, porque aí você aproveita uma carona para a economia, pega um tanto suficiente, faz ela se limpar, papel está sujo ainda, joga, pega outro, e assim você vai. Por quê? Para que ela também não vá, de repente, na escola ou em qualquer outro lugar, na casa de um familiar, fazer o número 2 e fica lá sentado na patente gritando para alguém limpar ela, né? Dentro do banheiro, alguém sozinho com uma criança pode se aproveitar dessa situação onde ocorre o abuso, né? Então, essa autonomia é uma prevenção. A partir de 2 anos, você já deve chamar o teu filho, a tua filha e dizer, olha, digamos que ela seja, que esse teu filho seja um menino. Você vai dizer para ele, olha, você vai nomear as partes íntimas dele. Como ele entender? Se ele entender como pipi, você vai dizer, olha, você tem pipi. Mamãe não tem pipi. Papai tem pipi. Vovó não. O vovô tem. Se ele entender como pênis, você vai dizer, olha, você tem pênis. Mamãe não tem pênis, vovó não tem pênis, mas o pai tem pênis, o avô tem pênis, o irmãozinho tem. O importante é que ela entenda o que você está falando. E você tem que dizer, mamãe tem vagina, ou tem pepeca, vovó também tem pepeca, mas você não tem, vovô também não tem, papai também não. Mas você tem ânus, eu tenho, o vô tem, a avó tem, você tem, a irmã tem, ou popô. Quem vai determinar o vocabulário que você vai usar é o que você já ensinou para o teu filho e para a tua filha. Você tem que se fazer entender por ele. Não adianta você falar uma palavra que ele não sabe o que você está dizendo. E ele está concordando. Então, você tem que dizer, se ele chama de popô, você vai chamar o ânus de popô.
Aí você vai entrar, depois que você der essa aula, que você der essa explicação, que ele já entender, você vai perguntar, ele vai repetir, que ele já entender, você vai entrar na segunda fase. Você não pode deixar ninguém pôr a mão em você, nas tuas partes íntimas. A tua parte íntima, o que é mesmo? O teu pênis ou o teu pipi, a tua pepeca, o teu popô. Ninguém pode pôr a mão. Ninguém pode pôr a boca no teu pipi. Você não pode pôr a boca no pipi de ninguém, nem na pepeca de ninguém. Ninguém pode pôr o pipi no teu popô ou na tua pepeca. Você não pode pôr o pipi na pepeca de ninguém, nem no popô de ninguém. Você não pode pôr o dedo na pepeca de ninguém. Ninguém pode pôr o dedo na tua pepeca, ou na tua vagina, ou no teu ânus. Fala abertamente. Enquanto você está tendo pudor, você está tendo medo e achando que é muito cedo, para o pedófilo não é. Para o pedófilo não é. E se você fizer essa prevenção agora, dificilmente teu filho vai ser abusado. E você tem que estreitar com ele uma amizade. Você tem que dizer para ele: eu sou teu amigo. Se alguém pedir para tocar em você de maneira inconveniente nessas partes que eu falei, ou beijar na boca, ou ficar beijando o teu pescoço, saia de perto. Peça ajuda para um adulto. Peça ajuda para uma pessoa que possa te proteger. Eu sou teu amigo, conta para mim. Nós dois juntos vamos ajudar a resolver isso. Ensina teu filho a respeitar e a gostar de policiais, de guardas municipais, de pessoas uniformizadas em shopping. Em shopping, em banco. Porque se ele estiver em uma situação de risco, diz a ele: pede ajuda para aquela pessoa. Aquela pessoa está ali para vigiar e cuidar. Se ele estiver em uma situação de risco, se ele estiver perdido, se alguém estiver perseguindo ele, por acaso, naquele local, ensina teu filho a ligar para você, a cobrar de telefone fixo e de telefone celular. E de outras localidades também. Ensina teu filho a decorar o teu número de telefone. Ensina teu filho a ligar, a cobrar para você, para o teu marido. Ensina teu filho a decorar o lugar onde você trabalha e o telefone fixo desse local. Para quando ele estiver numa situação de risco, ele poder contar para outra pessoa, pedir ajuda para outra pessoa, para que ela possa ligar para você e dizer aonde ele está. Não fique assustando o teu filho com a presença da polícia. Diga a ele que o policial está ali para servir e proteger e que o policial e o guarda são amigos dele. Hoje nós trouxemos um ícone aqui, Dr. Demétrios, que por muitos anos dedicou parte da sua vida ao combate aos cybercrimes. Dr. Demétrios, nós agradecemos o senhor de coração por ter salvo tantas vidas. E fica aqui o nosso puxão de orelha para esses pais que deixam os filhos à vontade na internet. Tenham qualidade de vida, tenham mais jeito para lidar com essas crianças. Sejam pais de verdades. Não deixem teus filhos por conta das redes sociais, porque as consequências são muito graves para eles. Encerra aqui uma série de episódios da RIC Podcast Túmulos Invisíveis. Nós vimos aqui histórias emocionantes, histórias muito tristes e vimos também profissionais que dedicam suas vidas a combater esse mal que arrebenta a vida das crianças e que é a raiz de todos os problemas, a pedofilia. Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, Disque 100. RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC.